O capítulo 1043 de One Piece foi provavelmente o mais impactante de toda a história. Um capítulo tão grande que 30 minutos de review não foram o suficiente. Muitas dúvidas e respostas surgiram com esse capítulo, como: o Luffy chegou de fato a morrer e ressuscitar nesse capítulo? Aquele no final do capítulo ainda é o Luffy que a gente conhece, ou ele tá sendo possuído pelo espírito de Joy Boy? É dessa forma que se desperta uma Akuma no Mi? Por que essa fruta não teria despertado há 800 anos? O verdadeiro nome de Joy Boy era mesmo Nika? E por que a fruta da borracha teve o seu nome alterado? Agora, com os ânimos menos aflorados, vamos tentar dissecar e mais a fundo ainda nesse capítulo que precisa de um vídeo extra pra gente debater sobre ele. Mas antes eu preciso dar aquele recadinho pra vocês. O maior acervo de animes do mundo acaba de ficar ainda maior. Agora vamos lá. Uma única assinatura para você ter acesso a milhares de episódios. Todos os seus animes agora em um só lugar. Muito mais animes dublados e legendados para você agora que todo o catálogo da Funimation estará disponível na Crunchyroll. E o melhor de tudo é que a grande maioria dos animes você pode assistir de graça, é isso mesmo. Lembrando também do aplicativo da Crunchyroll para você poder assistir pelo celular, e para você ter uma experiência completa, eu recomendo que você assine qualquer um dos planos oferecidos, assim como eu também assino. Acessando o link que eu vou deixar na descrição, você pode testar qualquer plano por 14 dias de graça. E se prepara que a temporada de primavera será a maior de todos os tempos. Então a primeira dúvida que a gente teve com esse capítulo é se o Luffy ele só desmaiou ou se ele realmente chegou a morrer nesse capítulo e depois ele ressuscitou. E sim, os indícios eles levam a crer que o Luffy ele de fato morreu e ressuscitou nesse capítulo, galera. Isso é muito forte. Primeiro o Kaido ele diz que o Luffy está mesmo morto, e nessa hora a gente pode até pensar que não, o Kaido ele tá sendo só exagerado, ele tá falando uma hipérbole, né? Não quer dizer que ele tá realmente morto, só foi derrotado, mas não. Depois a gente vê que o LoL ele até confirma essa informação dizendo que a voz do Luffy desapareceu. E o que é importante a gente saber é que personagens com o hack da observação por vezes se referem à presença de alguém como uma voz. E quando essa voz desaparece, significa que de fato ela morreu. E aqui alguns exemplos do arco de Skypiea, como por exemplo quando a Aiza, ela diz que muitas vozes estão desaparecendo, ou quando alguns capítulos depois ela retoma esse assunto dizendo que tem medo de que as vozes elas desapareçam. Por isso a gente pode ter a total certeza de que o que aconteceu com o Luffy é que ele de fato chegou a morrer e ressuscitar. Só que esse seria um processo natural para você conseguir despertar a sua Akuma no Mi? Foi dessa forma que o Doflamingo ou o Katakuri, por exemplo, eles despertaram a sua Akuma no Mi, eles chegaram também a morrerem e depois ressuscitarem dessa mesma forma? Ou cada processo funciona de uma maneira diferente? Isso a gente precisa saber. Isso sequer se ele tá realmente despertando a Akuma no Mi dele, o que é algo muito óbvio, né? Dá pra gente assumir que ele tá sim. E a gente assumindo que esse seria o despertar da Akuma no Mi do Luffy, como seria de fato esse despertar? A gente vê parte ali do seu corpo, do seu cabelo, da sua cabeça meio que derretendo ali, ficando um pouco mais liquefeita, e eu acredito que assim como o Luffy ele conseguiu meio que de certa forma inspirar o Katakuri durante a batalha ali, fazendo com que o Katakuri imitasse alguns movimentos dele, né, simulando mais ou menos ali o efeito da borracha que era a Akuma no Mi do Luffy, os golpes dele, eu acredito que o inverso ele vai acontecer agora. O Luffy ele na prática talvez ele se inspire no que ele viu do Katakuri fazendo, não só talvez ali conseguindo moldar o ambiente à sua volta, ali transformando o ambiente em borracha, mas quem sabe a gente vendo ao invés de rosquinhas flutuando ao redor do Luffy, a gente vê ali, por exemplo, Gudodamas de borrachas hackeadas na coloração preta ali ao redor do Luffy, né, servindo como um standzinho pra ele, né, imitando ali talvez Naruto, quem sabe. E outra coisa importante, o fato da gente ver o Luffy ali meio que derretendo nesse capítulo me lembra o chapéu de palha gigante lá em Marijoa. Aquele chapéu de palha gigante, ele estava sendo mantido numa cela muito mais fria, com uma temperatura muito mais baixa do que fora dali. Quando a Im-sama ela aparece, ela tá ali de boa, num jardim meio que primavera, num ambiente meio primavera, e depois ela vai até aquele local que tá muito mais frio do que o natural. Poderia ser só uma consequência de ser uma cela mais isolada, mais fria, mais ali embaixo, ali mais escondida, e isso seja uma consequência natural disso, ou pode ser para que aquele chapéu não chegue a derreter, assim como
tem acontecido também com o corpo do Luffy. Outra dúvida que restou com esse capítulo é: quem vai assumir a luta contra o Kaido? Aquele que a gente tá vendo realmente é o Luffy, ou será que o Joy Boy ele vai assumir o corpo do Luffy e vai continuar a batalha por ele? Porque algo muito importante que eu acho que as pessoas elas estão subestimando é o fato do narrador ter declarado a vitória do Kaido naquela batalha do domo. E a gente já viu, galera, antes o Luffy ele ter sido derrotado e aquilo não ter sido cravado pelo narrador. Tudo bem que a gente não tava no mesmo timing em que os outros personagens, né, por exemplo, os comandantes do Kaido, eles foram derrotados e assim a derrota deles foi cravada, e até a derrota da Big Mom também, por exemplo. Mas se fosse o caso do Luffy ele ser derrotado e depois voltar pra batalha nesse capítulo de agora, não precisaria necessariamente o narrador ele declarar, cravar de fato a derrota do Luffy. Só que como o narrador ele fez isso, me leva a crer, por mais que eu tenha um pouco de aversão a essa ideia, que quem vai continuar de fato a luta não vai ser o Luffy, mas sim o Joy Boy realmente assumindo o corpo dele. E como ele faria algo assim? Poderia ser alguma coisa relacionada à sua Akuma no Mi. Se ele realmente tinha a fruta da borracha antigamente, é muito provável, a gente tá 99% certo disso, até pela silhueta dele, né, que lembra muito alguém com membros bastante flexíveis. Se ele realmente tinha a fruta da borracha, pode ser que de alguma forma que a gente desconheça, algum conceito novo que a gente desconheça, que seria o espírito de Joy Boy sendo passado através da sua Akuma no Mi e despertando agora através do corpo do Luffy. E muita gente relacionou essa dinâmica do Luffy ele não dando sequência mais à batalha e o Joy Boy assumindo o corpo dele com a batalha do Yusuke contra o Sensui em Yu Yu Hakusho, onde o Yusuke ele perde de fato a batalha e o Raizen assume o corpo dele e dá continuidade à luta e consegue humilhar o Sensui por ele. Depois, inclusive, se eu não me engano, o Yusuke ele nem lembra do que aconteceu e ele fica revoltado, e até poderia ser interessante o Luffy ele também não tendo memória do que tá pra acontecer. E ele: não acredito! O Kaido foi derrotado! Mas não fui eu que derrotei ele! Ele fica lá todo revoltado, mas isso tudo, se realmente acontecer, precisa de uma explicação muito boa do Oda. E galera, a essa altura, todos sabemos que o deus do sol Nika era o verdadeiro nome de Joy Boy. Nika sendo uma onomatopeia para sorriso e Joy Boy sendo a tradução de garoto alegre, o que casa perfeitamente com a ideia de serem a mesma pessoa. E por mais que Joy Boy tenha sido um apelido ou um título de Nika e a princípio qualquer um possa adotar esse nome para si, depois que o Luffy ele provavelmente teve o seu corpo possuído por Joy Boy, a gente pode dizer que na verdade não existe uma opção. Ou você é, ou você não é Joy Boy. Por exemplo, o King, principal comandante do Kaido, ele achava que o Kaido era o Joy Boy, e não que ele poderia vir a se tornar Joy Boy. Outro exemplo, quando o Kaido ele derrota o Luffy, ele diz que o Luffy ele não poderia ser o Joy Boy por ele não ter o cacife e ele ter sido derrotado na batalha entre eles, né? Mas ele não diz que o Luffy ele não poderia se tornar Joy Boy. Inclusive, um terceiro exemplo aqui para complementar um pouco essa ideia seria o Barba Branca no final de sua vida dizendo que o Teach não era aquele que o Roger estava esperando. Ele não falou a palavra Joy Boy necessariamente, mas ele tinha conhecimento do que era o século perdido. E se ele teve a informação de que Joy Boy no passado teve a fruta da borracha e ele vendo o Luffy ali no meio da guerra também participando daquele evento, ele poderia cravar com essa certeza sim que o Teach ele não seria aquele que o Roger estava esperando, mas sim o Luffy. Agora, qual seria o verdadeiro nome da fruta da borracha? Essa é uma das principais perguntas e inclusive mais polêmicas de todo esse assunto que a gente está discutindo aqui. Se seria uma zona mítica do deus hindu, se seria algo muito diferente do que a gente dá a própria essência da fruta da borracha. E não, galera. O verdadeiro nome da fruta da borracha muito provavelmente era Nika Nika no Mi, ou a gente poderia dizer Joy Joy no Mi, mas pela regra das frutas elas terem duas sílabas, cada uma das palavras, Nika fica mais condizente com o padrão do que Joy, por exemplo. Então faz mais sentido a gente considerar a palavra Nika Nika no Mi. E esse nome, a princípio, ele não se trata de um outro conceito de poder, não se trata do Luffy ter usado sua fruta da forma errada esse tempo todo, sem conseguir explorar ela do jeito certo e ao máximo do que ela poderia
oferecer, ele indo pelo caminho mais difícil para conseguir dominar os poderes dessa fruta e na verdade tinha um caminho mais fácil porque na verdade tem um poder oculto muito mais foda do que realmente era. Não, na verdade se trata de outra coisa e muito mais simples. Se trata do propósito que essa fruta foi usada por Joy Boy em primeiro lugar. Lembrando que as frutas em alguns momentos elas foram criadas e elas foram nomeadas. Então poderia muito bem ser o caso do primeiro nome da fruta da borracha ter sido Nika Nika no Mi, ou fruta do sorriso, pelo fato de como as pessoas do século perdido enxergavam o Joy Boy usando aquela fruta. Se o Joy Boy usava aquela fruta para fazer alguma comédia, ele sendo o garoto alegre, conseguindo ali fazer alguma comédia, algumas brincadeiras e gerando risos para as pessoas através do seu poder, faz total sentido que a fruta ela seja reconhecida como fruta do sorriso ou Nika Nika no Mi, porque é essa finalidade, é isso que as pessoas enxergavam naquela época, por mais que ele se esticasse pra lá e pra cá, era pra fazer graça a todo momento. E é por isso que esse foi o primeiro nome da fruta. E falando sobre esse personagem Joy Boy foi provavelmente inspirado na figura de mesmo nome tirada do livro Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Ironicamente, em One Piece teria sim existido. Joy Boy na lenda foi um personagem das Índias Ocidentais que personifica a necessidade humana de dançar, cantar e festejar. E se isso não é a própria figura do Luffy no final de quase todo final de arco, depois de libertar o povo de um país de um ditador, eu não sei o que é. Inclusive, essa página do final de Skypiea carrega muito significado, já começando pelo fato do Oda ter dito que essa é a sua página favorita de toda a história. E além da clara referência da silhueta do Luffy com a figura de Joy Boy, o fato dela acontecer em Skypiea dá ainda mais base pra gente crer que Joy Boy pertencia a esse mesmo povo. É só olhar como as roupas deles eram parecidas. Ou que ele no mínimo foi acolhido por esse povo, já que ele não tinha asas. E pera, olhando de novo aquela imagem, aqueles não parecem os tais tambores da libertação mencionados por Zunisha? Não que eles sejam os mesmos tambores, obviamente, mas o Nisha pode ter presenciado essa mesma festa que aconteceu no passado. Agora, de volta à lenda, Joy Boy também parece ter levado um navio de escravos da África Ocidental para o Caribe. E como sabemos, Nika era visto como o deus do sol aos olhos dos escravos do passado. E por que essa fruta da borracha, ou fruta do sorriso, não teria despertado há 800 anos, eu dou aqui duas possibilidades. Primeira, a justificativa mais prática de que a fruta seria muito difícil de você conseguir dominar, de você conseguir, na verdade, masterizar a um ponto de você conseguir competir com os grandes figurões do mundo. A fruta da borracha exige muita criatividade e só alguém muito criativo como o Luffy, ou provavelmente Joy Boy durante o século perdido, conseguiria um feito como esse. Ou quem sabe, Joy Boy ele interferiu pessoalmente para que essa fruta ela só viesse a despertar agora. E por que essa fruta teve o seu nome alterado pelo governo e seria considerada uma Akuma no Mi lendária? Não é por ela ser muito mais poderosa em essência do que ela se mostrou até agora. Se trata muito mais do simbolismo dela ter sido a fruta de Joy Boy, mas não só por isso, mas sim para que as pessoas não associassem o nome original dessa fruta, Nika Nika no Mi, à figura de Joy Boy, porque eles não querem. Joy Boy é uma figura que precisa ser apagada e esquecida. E para que as pessoas não passem a relacionar uma coisa com a outra, não passem a se interessar um pouco mais por essa fruta, né, mais do que o normal, e assim interliguem, conectem um pouco mais as informações, eles preferiram evitar. E por que ela era tão valiosa para o governo? Porque foi através de um poder improvável como o da borracha, e com muita criatividade e um sorriso no rosto, que Joy Boy conseguiu mudar o mundo. E é para evitar que o improvável aconteça de novo que eles precisavam esconder essa fruta. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de One Piece aqui no canal. Se você gostou e não for inscrito ainda, aproveita para se inscrever, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem semanalmente comentando o mangá e o universo de One Piece. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente vai chegar a 600 mil inscritos, então conto com a sua inscrição. Até a próxima, tchau!